Bem-vindo a todos aqueles que nos assistem. Esse é mais um Libertalks, que é um bate-papo descontraído e informal sobre as ideias da liberdade. E o nosso formato, eu fico como moderador, Paulo Rage, nós temos os debatedores Adriano Musi e Paulo Honório, e hoje temos um convidado especial, João Vitor Xavier, candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo Partido Cidadania. E o Libertalks hoje vai ser um bate-papo com o João Vitor sobre as ideias da liberdade, né, sobre as propostas que ele tem para Belo Horizonte, sobre alguns dos problemas que a cidade vem enfrentando e enfrentará daqui para frente, e como eventualmente solucioná-los ou como ter algumas propostas inovadoras, sobretudo aquelas que dialogam aí com as ideias da liberdade. Então, nós estamos em uma série de entrevistas aos candidatos a prefeitos de Belo Horizonte, principalmente aqueles que têm um alinhamento maior com as ideias da liberdade, como é o caso do João. E, para começar, João, eu vou te passar a palavra para você fazer uma breve apresentação sobre você, sobre o seu histórico, sobre aquilo que você tem proposto para Belo Horizonte. Então, com a palavra aí, João Vitor Xavier. Ei, Paulo, e aí, Adriano, prazer conversar com vocês e com todos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu quero cumprimentar a geração de vocês que tem ajudado a tirar o estigma da questão do liberalismo econômico na nossa sociedade. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, acredito, né, pelos que eu conheço aí do grupo, e era um assunto quase um tabu, né, na minha geração, na minha adolescência, na minha infância, principalmente para quem, como eu, vinha de escola pública. Então, a gente não tinha nem acesso ao que era, a gente não tinha nem informação ao que era. Então, é muito importante que a gente tenha jovens como vocês que se dedicam a discutir essa questão e que esse debate esteja se aprofundando um pouco mais na nossa sociedade, partidos assumindo uma postura mais forte da discussão do liberalismo econômico, grupos transversais na política que discutem a questão independentemente do partido no qual a pessoa esteja, né? Então, é importantíssimo esse debate. Eu acho que a gente tem muito a crescer e muito a aprender como país e como nação discutindo essa pauta. Excelente. João, como uma primeira pergunta, eu queria te perguntar exatamente como que foi essa sua aproximação, essa sua descoberta aí sobre as ideias da liberdade, sobre o liberalismo econômico. Como é que foi isso? Como é que foi esse histórico? Como é que você conta esse aprendizado e essa assimilação das ideias? Como é que isso aconteceu ao longo do tempo? Paulo, isso é uma coisa muito curiosa na minha vida, porque eu sou nascido em Belo Horizonte, morei uma parte muito grande da minha vida em Belo Horizonte, mas uma parte da minha infância e da minha adolescência eu vivi em Caeté, que é aqui do lado de Belo Horizonte, é pertinho de Belo Horizonte, dá cerca de 40 minutos. E eu fui aluno de escola pública praticamente minha vida toda. E esse era um assunto praticamente proibido, né? Quando você falava de liberalismo econômico, eu sou daquela geração que em 98 eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, quando do governo Fernando Henrique, quando se falava do Fernando Henrique, quando chamava o Fernando Henrique de liberal, era quase um xingamento, né? Os petistas falavam do Fernando Henrique, este liberal, era quase um xingamento, era quase que você estivesse xingando a mãe do cara, o pai do cara. Então eu cresci nesse contexto. Eu sou filho de um contador, né? Então eu tinha dentro de casa a principal referência contrária a isso. Meu pai sempre foi um cara que discutia conosco e falava conosco da necessidade das reformas no país, da reforma tributária, da simplificação tributária, da questão do empreendedorismo, da importância do pequeno, do médio, do grande empresário para a sociedade. Então, os primeiros contatos que eu tive foram dentro da minha casa. Mas, na época, eu confesso que eu sequer sabia que era essa a pauta. Eu conhecia a pauta na prática, de quem vivencia aquilo, como office boy no escritório do meu pai, conversando com pequenos comerciantes, era o dono da farmácia, era o dono do botequim, era o dono do jornal, né, onde eu ia levar o imposto para pagar. Meu pai era o contador, ele fazia
as guias e os boletos de imposto, eu ia lá levar como office boy para os clientes. E aí eu ouvia aquela xingação danada, né, de todo empreendedor, de todo comerciante com a carga tributária do Brasil, que sempre foi desumana. E aí eu comecei a perceber, a entender. Mas isso não era uma pauta, por exemplo, na minha escola, isso não era uma pauta na escola pública. E depois de muitos anos, já adulto, né, já compreendendo, aprofundando um pouco mais, lendo teóricos, conversando com amigos, compreendendo um pouco mais da teoria do liberalismo econômico, eu percebi o crime que era cometido contra a minha geração, principalmente nas escolas públicas, porque era um assunto absolutamente ignorado. Você falava dos grandes nomes do marxismo, do comunismo, dos grandes nomes de todas as vertentes de pensamento, mas o liberalismo era praticamente ignorado. Se falava um pouquinho para cumprir tabela do Adam Smith e não mais do que isso. Então, Paulo, a minha questão foi uma inversão, né? Eu não conheci primeiro a teoria para depois conhecer a prática. Eu conheci primeiro a prática como um filho de contador, como office boy no escritório de contabilidade do meu pai, convivendo com pequenos comerciantes, com pequenos empresários de uma cidade do interior, e vendo meu pai discutir aquilo ali, né? Reforma tributária, desoneração tributária, diminuição da carga de impostos, simplificação tributária. Foram as primeiras referências que eu tive e que vieram pela prática. E aí depois, como adulto, né, já mesmo de fato como adulto, eu fui entender a teoria daquilo ali, né, e entender o quanto foi perverso com a minha geração, principalmente para jovens como eu, que eram de escolas públicas, ter isso ignorado, até porque a gente tem que colocar isso com muita clareza. Há uma doutrinação ideológica muito grande à esquerda dentro das escolas, há uma sindicalização muito forte, muito perversa do processo, né? Eu tive professores na escola pública de todo tipo, tive excelentes professores, é bom dizer isso também, tive professores corretos que estavam ali preocupados com o desenvolvimento das crianças, e eles são a grande maioria, diga-se de passagem. Agora, eu tive professores extremamente panfletários ao longo da minha vida, professor que ia dar aula com camisa do PT, professor que ia dar aula com camisa de sindicato, né? Então, esse é o ambiente, em geral, para o jovem de escola pública na minha época. Era uma convivência muito mais com o mundo que te levava para conhecer a esquerda do que para conhecer a direita econômica. E, obviamente, isso não é acaso. A gente sabe que isso foi uma coisa muito pensada, né, pelo gramscismo cultural e que refletiu de uma maneira muito, muito perversa na nossa sociedade durante muitos anos. E agora a gente começa a discutir um novo caminho. Até por isso que há essa discussão grande da questão de escola sem partido, escola com partido, escola sem partido. Eu penso sobre isso que a gente não pode ter professor querendo doutrinar aluno. Acho que você pode ter discussão de todo tipo de viés ideológico, né? Você tem que apresentar para o aluno o que é liberalismo econômico, o que é social-democracia, o que é comunismo, o que é socialismo. Primeiro para ele aprender, né? Para ele conhecer o que tem no mundo, né? Para ele ver com o que ele se identifica, mas infelizmente não foi isso que a minha geração viveu. Eu nunca tinha ouvido falar de Friedman na escola. Eu saí do jardim de infância à faculdade sem ouvir falar de Friedman na minha vida. Então, eu fui de uma geração em que a liberdade econômica, o liberalismo econômico foi praticamente ignorado, e quando se falava nisso era praticamente um xingamento. Excelente. Paulo, vou te passar agora para fazer uma pergunta aí sobre a parte dos impostos. O que o João Vitor está pensando sobre isso para BH? Beleza. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. João Vitor, prazer, viu? Te conhecer aqui, né, nessa tela e te ouvir, né, falando
tão bem aí das ideias da liberdade, né? Bom, eu sou um advogado tributarista, né? O Adriano Buzzi também. Então, naturalmente que eu vou fazer aqui uma primeira pergunta, né, sobre essa parte tributária e possivelmente depois vou voltar com outras, né? A gente vai aprofundando aqui, Claro. tá? Mas um assunto que interessa, né, acho que a todos, né, que vivem em Belo Horizonte, é um fenômeno muito interessante, né, que a gente observou nos últimos 30 anos. Primeiro, com o incentivo que Contagem deu para o IPTU, né, durante quase 30 anos, né, e levou realmente, né, uma parte da classe média baixa, né, para viver em Contagem, obviamente muitas vezes trabalhando em Belo Horizonte, né, e mais recentemente a gente viu um fenômeno parecido, só que na classe média alta, com esse deslocamento para Nova Lima, né, na expansão ali da região acima do Belvedere, ali perto do BH Shopping, né. E, obviamente, o que determinou isso foi exatamente a questão do IPTU, né. ISS a gente sabe que não dá para reduzir, né, a alíquota é menos de 2%, tem a trava na lei complementar 116, né, mas todos os municípios, de alguma forma, né, hoje fazem também uma guerra fiscal do ISS nessa busca por atração de investimentos, né. O ITBI entra aí também nessa pauta, né, mas com um imposto menos expressivo, mas que incomoda muito, principalmente para quem mexe, né, com transações imobiliárias, né. Então, diante desse cenário, né, o que você pensa, né, para, primeiro, racionalizar um pouco mais, né, o sistema tributário belo-horizontino, considerando também que o ISS cada vez mais vai assumir uma importância enorme, né, no cenário tributário, com essa questão de novas tecnologias e com a própria jurisprudência do STF, né, de que o ISS seria um imposto residual, né, e poderia incidir sobre praticamente tudo aquilo, né, que o ICMS e os outros tributos não incidem, né? Então, como fazer, né, de Belo Horizonte um ambiente acolhedor para as empresas, especialmente essas, né, de novas tecnologias, e também para o próprio cidadão, né, de forma que ele encontre em Belo Horizonte um lugar fiscalmente atraente, sem precisar mudar para Nova Lima ou para Contagem? A pergunta é muito boa e ela casa com o que eu tenho visto e falado aos quatro ventos nas minhas reuniões em Belo Horizonte. Nós estamos vivendo um êxodo da riqueza na nossa cidade. A gente está expulsando o dinheiro, a gente está expulsando a riqueza de Belo Horizonte. Isso é muito cruel com a cidade e os efeitos disso serão desastrosos ao longo dos próximos anos se isso não for revertido em Belo Horizonte. Nós expulsamos aqui a construção civil. Aliás, o problema vem muito antes disso, né? Primeiro, Belo Horizonte expulsou a indústria, né, quando deu a cidade industrial para Contagem. Depois, Belo Horizonte perdeu os grandes atacados, quando também passou para Contagem, através do SEASA, o processo da distribuição atacadista de Belo Horizonte. Depois, Belo Horizonte foi perdendo aquilo que tinha, né? O polo da moda, por exemplo, do Barro Preto, vem abandonado já há alguns anos. Já chegou a empregar 6.000 costureiras e costureiros, hoje não emprega mais de 300. Belo Horizonte já foi um grande polo da moda popular. Pessoas iam de todos os lugares do Brasil para comprar roupas aqui no Barro Preto, para a feira de domingo na Afonso Pena. Isso também foi embora da cidade. Hoje, os nossos feirantes eles vão a outras cidades comprar para vender aqui. Depois tivemos um processo cruel e que é inconcebível de uma repulsa injustificada da questão da construção civil. As empresas de construção civil passaram a ser tratadas em Belo Horizonte como se fossem grandes vilãs da sociedade. Isso é muito forte pela visão ideológica da Maria Caldas, que é a secretária de Planejamento Urbano, que começou lá atrás com Fernando Pimentel, passou por Márcio Lacerda, fez uma pausa em Belo Horizonte, indo assombrar o Brasil com a Dilma, depois assombrar São Paulo com a Haddad, e agora voltou para assombrar Belo Horizonte de novo com o Calil, e criou esse desastre dessa lei de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte, que está quebrando a cidade. Desde que o mundo é mundo, das pirâmides do Egito, passando pela Babilônia de Nabucodonosor, passando pela recuperação dos Estados Unidos no final dos anos 20, passando pelo Plano Marshall. Desde que o mundo é mundo, a construção civil é fundamental para o desenvolvimento das economias. É ali que você emprega uma massa enorme de pessoas, é ali que você movimenta a economia, é ali que você movimenta de maneira escalonada e gera riqueza e produz riqueza. Belo Horizonte está expulsando essa riqueza. Eu tenho estudos que me apontam que Belo Horizonte perdeu mais de 100 bi de VGV para Nova Lima na última década.
Isso é gravíssimo. Enquanto isso acontece, nós temos o centro absolutamente abandonado, escangalhado. O centro de Belo Horizonte hoje é uma tristeza. A gente tem que conviver no centro de Belo Horizonte com prostituição, com tráfico de droga, com pequenos assaltos, com moradores em situação de rua que já subiram de 4 mil para 10 a 12 mil, com um centro que não condiz com o que deveria ser o centro da primeira cidade planejada do Brasil, né? Cidade que foi pensada para ser uma mistura de Paris e Washington. Olha só o que foi pensado para ser o centro de Belo Horizonte e olha o que permitiram que virasse. A Lagoinha está abandonada, o Bonfim está abandonado, o Baixo Centro abandonado, o Barro Preto está largado, a Floresta está largada. São bairros super charmosos, próximos do centro. Qualquer lugar do mundo, o centro da cidade é o lugar mais valoroso, mais valioso e mais desejado. Todo mundo quer morar em frente ao Hyde Park, todo mundo quer morar em frente ao Central Park, ao Parque das Cibeles. Pergunta se alguém em Belo Horizonte briga para morar em frente ao Parque Municipal. Não, porque nós permitimos que acabasse. Então, nós perdemos a construção civil, perdemos a possibilidade de requalificação do centro de Belo Horizonte, e essa requalificação aconteceu do lado, aconteceu em Nova Lima. E quando nós levamos as pessoas para morar em Nova Lima, é natural que aconteça o movimento seguinte. As pessoas que vão morar levam seus negócios para lá. Primeiro, elas fomentam negócios, né? Então, os donos de bares, de restaurantes, de padarias, de lanchonetes, de shoppings, de farmácias, abrem seus negócios, postos de gasolina, para atender aquela população que migrou. E depois essas próprias pessoas passam a levar os seus negócios para lá. Então, quantos escritórios de advocacia, de contabilidade, consultórios médicos, empresas de todo tipo se mudaram para Nova Lima, não só pela questão tributária do ISS, que é mais favorável em Nova Lima, na maioria dos setores, mas também pela questão do movimento pendular de trânsito. Você gasta meia hora para sair do Vila da Serra e chegar no centro da cidade. Então, muitos preferiram mudar para lá e transformaram ali numa nova centralidade, uma centralidade absolutamente vantajosa para Nova Lima. Na região do Vila da Serra, você não precisa de posto de saúde, você não precisa de hospital público, você não precisa de farmácia popular, você não precisa de creche nem de escola pública. Então, Nova Lima só arrecada e gasta muito pouco a região. Belo Horizonte está fazendo o quê? Está expulsando quem gera tributo e ficando com a despesa social, que é muito necessária, que é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, mas se você não tem riqueza para pagar o desenvolvimento social, daqui a pouquinho você também não tem desenvolvimento social. Essa é a grande realidade do que está acontecendo em Belo Horizonte. Então, eu defendo, por exemplo, no meu plano de governo, um processo de desburocratização da questão da construção civil de Belo Horizonte, a atração de novas empresas e de novos investimentos, em especial para a revitalização e requalificação de áreas que andam abandonadas na cidade, em especial no hipercentro de Belo Horizonte. Hoje pela manhã eu tive um encontro com o setor da ciência e tecnologia. É assustador o que está acontecendo nesse setor. Belo Horizonte já foi considerada a capital digital do Brasil. Nos últimos 4 anos, nós perdemos 31 posições no ranking de competitividade digital, 31. As empresas de tecnologia, que hoje são empresas que pagam muito bem, que são empresas que dão start na carreira do profissional e que pagam bem para um profissional. Um programador, ele começa a carreira ganhando de 4 a 6 mil reais. Qual outra profissão um jovem começa a trabalhar ganhando de 4 a 6 mil reais? Vocês que são advogados sabem disso. Um bom advogado recém-formado, ele não vai ganhar isso. Ele vai ganhar menos. Na programação, não. O cara sai de um curso, tem cursos aí que oferecem. Se você não conseguir um emprego ganhando mais de R$ 3.500, eles te devolvem o dinheiro do curso. E nós temos 150 mil vagas abertas para programadores. Belo Horizonte tem perdido várias empresas para Nova Lima pela diferença de 0,5% do ISS e tem perdido para tudo quanto é lugar do Brasil pela incapacidade da prefeitura de fomentar a formação de jovens profissionais para a área. Eu fui fazer uma visita ao Facebook e conheci o trabalho que o Facebook tem com incubadoras na periferia de São Paulo para formar jovens de periferia como programadores. E eles estão mudando a realidade de comunidades em São Paulo.
Infelizmente, a gente não tem isso aqui em Belo Horizonte. Eu nunca tive notícia da prefeitura ou do prefeito de Belo Horizonte buscando parcerias com o Facebook, com a Apple, com a Microsoft, com o Google, com a Oracle, ou até mesmo parcerias mais simples com o Sistema S, com o SESI, com o Senai, com o Sebrae, para poder suprir essa carência. O que está acontecendo? As empresas estão indo embora. Já me estendi um pouquinho, mas acho que a pergunta é muito importante. Queria dar um exemplo para vocês, Paulo, do que eu acredito, né? E isso eu aprendi com meu amigo Paulo Raj, que me deu um livro sobre o tema, e eu li há alguns anos atrás, há cerca de uma década, sobre a teoria da curva de Laffer, né? Que mostra de maneira muito clara que quando você chega num determinado ponto, você inverte. Ao invés de arrecadar mais, você passa a arrecadar menos. Né? Você vai cobrando tanto imposto que isso desacelera a produção, o consumo, o investimento e o empreendedorismo. E eu tenho uma vivência muito prática disso. Né? Eu, como deputado, ajudei o setor calçadista de Nova Serrana. Eles pagavam 13% de imposto. 13%. E a cidade arrecadava para os cofres do governo do estado em torno de 40 milhões de reais por ano. Nós conseguimos uma repactuação tributária para que... Desculpa, eles não pagavam 40, não. Eles pagavam 27. 27 milhões de reais era o que eles arrecadavam. Nós conseguimos uma repactuação tributária. Eles caíram de 13% para 3%, para equiparar com o que acontecia em São Paulo, que já era 3%, para nós não perdermos as empresas e os empregos de Nova Serrana para o interior de São Paulo. Qual foi o resultado disso? Isso aconteceu em setembro. Em setembro. Ao final do primeiro ano, já tinha subido de 27 para 40 milhões. Ao final do segundo ano, já estava arrecadando 76 milhões de reais. E hoje a indústria calçadista de Nova Serrana já arrecada de impostos para o governo do estado perto de 90 milhões de reais. Então você diminuiu de 13 para 3 e subiu a arrecadação de 27 para 90, porque as pessoas saíram da informalidade, as pessoas passaram a produzir mais, a vender mais, a estimular o processo do giro econômico, e isso é bom para todo mundo. E é o que eu defendo aqui em Belo Horizonte. Né? A gente tem uma carga tributária altíssima, temos hoje o IPTU mais alto do Brasil, proporcionalmente, é o mais alto do Brasil. Quando você pega a média da planta da cidade, nenhum estímulo à produção. Né? É triste a gente ver o prefeito falando, quem quiser quebrar, que quebre, quem quiser... Eu não tenho nada com empresário, como se empresário fosse inimigo, como se quando perde um CNPJ não estivessem perdendo vários CPFs por trás daquilo. Né? Então a gente tem que inverter essa curva, porque senão nós teremos em breve uma cidade ainda mais decadente do ponto de vista econômico do que temos hoje. Ótimo. João, pegando o gancho aí sobre alguns pontos da sua resposta, especialmente sobre essa questão da dificuldade da vida do empresário, enfim, vou passar para o Adriano Buzzi fazer uma pergunta relativa a esse ponto. Boa noite a todos. É muito bom escutar essas palavras em prol da liberdade do João e todo o conhecimento que você está demonstrando da nossa causa. E é isso aí. Bom, nós tivemos no âmbito federal uma lei da liberdade econômica que, né, foi uma enorme vitória. Não esperávamos que o Congresso aprovasse uma lei tão benéfica aos empreendedores como o que aconteceu. E essa lei, entre outras medidas, trouxe simplificação, simplificação dos alvarás, análise de impacto regulatório para evitar regulamentações que gerassem um custo excessivo para os empreendedores. Né? E a gente está hoje numa situação que alguns estados e municípios já estão levando às câmaras, às assembleias e às câmaras, leis similares, né, para que traga uma aplicação mais efetiva no âmbito local à lei da liberdade econômica, e temos uma economia surgindo, uma economia digital cada vez mais avançada, né? Temos o Uber, Airbnb, serviços digitais, né? Então, a gente gostaria de saber qual que vai ser o seu approach em relação aos empreendedores, né? A essa economia digital que está surgindo e a simplificação, a facilitação de abertura de negócios, de geração de receitas. Né? Precisa falar um pouquinho sobre esse tema aí para a gente, João.
Adriano, o mundo não dá marcha ré, não tem jeito de voltar para trás, né? As pessoas se acostumam fácil com a facilidade, com aquilo que é bom, com aquilo que vem para agregar. Eu mesmo tive uma dificuldade muito grande, no primeiro momento, como cidadão, né? Não é nem como político, de compreender algumas dessas questões, né? Preso a amarras do passado, mas o novo ele vem, ele vence e ele te convence, e contra o fato não há o argumento. Né? O fato é que o mundo mudou, as tecnologias mudaram, a realidade de interação das pessoas também mudou, e nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade, sem protecionismo, né? Respeitando a capacidade das pessoas de empreender, de criar, de fomentar, de ter uma grande ideia que pode mudar a história dela, a história de uma comunidade, a história do mundo. Não tem jeito, você não amarra a criatividade humana. Não adianta. Se tem uma coisa que é irregulável, é a capacidade criativa do ser humano. É impossível você regular a capacidade criativa do ser humano. Então é bobagem, é se adaptar, compreender que muitas dessas tecnologias vieram para ficar e daqui a pouquinho também vão estar obsoletas, porque outras já vão estar tomando conta delas, né? E entender a melhor maneira da sociedade ganhar com isso. Eu quero te dar um exemplo sobre isso. Eu apresentei aqui na Assembleia, em 2015, o projeto do home office. Para mim é incompreensível, e vocês três que são advogados, é incompreensível que um funcionário do Tribunal de Justiça, por exemplo, que vai fazer a análise de uma decisão judicial, que ele tem que fazer aquela análise, escrever aquela peça, dar o seu parecer. Qual a diferença dele dar esse parecer na mesa da casa dele ou na mesa do Tribunal de Justiça? A diferença é que na mesa do Tribunal de Justiça ele vai estar gastando energia elétrica, que nós todos como contribuintes vamos pagar, ele vai estar congestionando mais o trânsito, ou com o carro dele, ou com o serviço público de transporte, e ele vai estar se utilizando de uma parafernália, de uma estrutura pública que poderia ter sido poupada. Em 2015, Adriano, quando eu apresentei esse projeto na Assembleia, foi quase uma piada, foi quase uma chacota. Teve gente que falou, pô, você está doido? Vai falar de home office? Isso não existe. O projeto teve que ser desengavetado às pressas agora para votar na pandemia. E o resultado disso é que nós já temos números que indicam R$ 1 bilhão de economia no serviço público do Brasil por causa do home office que foi implementado. É criar modelo de governança, de metas, de produção, de auditoria do trabalho coletivo e colocar isso em prática. Para mim, se a pessoa vai fazer o trabalho da mesa da casa dela, se ela vai fazer do sítio dela, ou se ela vai fazer de uma mesa de um escritório, não tem a menor diferença. Eu quero a qualidade naquilo que ela vai fazer, o prazo cumprido e o atendimento do bem público sendo prestado. Né? Muitas vezes, essa amarra às coisas do passado, elas fazem com que tudo fique muito mais caro, muito mais burocrático, muito mais difícil de ser realizado. Eu acho que, como diria aquela música, o novo sempre vem, né? E o novo vem e atropela, e essa é a realidade, e vamos nos adaptando às novas realidades. E essa é uma dessas realidades. Nós estamos com um novo mundo, nós nunca mais teremos o mundo como foi antes, e para o bem, para muita coisa, porque tinha muita coisa que precisava ser evoluída, rediscutida, repensada, e que o problema da pandemia, a tristeza que foi isso tudo que nós todos passamos como sociedade, trouxe a oportunidade de rever alguns conceitos que estavam absolutamente ultrapassados. E essa necessidade de colocar a tecnologia a dispor do serviço coletivo, isso faz muito bem. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo só. Nós tínhamos uma reunião do meu partido, uma vez por mês, em Brasília. Saíram 27 pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil para ir para Brasília, para sentar, para discutir os assuntos, discutir as pautas, deliberar. Quanto que isso custava? Para as pessoas, para os partidos, né? Para o cidadão.
Nós fizemos todas as reuniões com um aplicativo como esse que a gente está usando agora. Não gastamos um centavo para nada e resolveu tudo do mesmo jeito. Então, nós temos que mudar a cabeça, a gente tem que mudar o entendimento para bem do serviço público, para bem da qualidade e para bem do serviço privado também. Porque muitas empresas perceberam que poderiam modernizar o seu sistema, modernizar a sua atuação. E aí não tem jeito. Quando isso acontece, a realidade se impõe. E é o que eu acho que acontece com esse tipo de aplicativo. E só para terminar, Belo Horizonte também precisa se adaptar a isso. É uma reclamação enorme hoje dos empreendedores individuais que trabalham via home office, da dificuldade que eles têm, por exemplo, de registrar uma empresa em casa, né? de registrar a sua empresa em casa e das dificuldades que são impostas pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo seu regramento jurídico em relação a isso. Então, a gente vive no século XXI ainda com a mentalidade, talvez, do século XIX, né? Que acha que as pessoas têm que ter um escritório formal, como a secretária. O mundo mudou, não é mais isso. Excelente. João, eu vou puxar agora uma pergunta sobre um outro assunto, que é um assunto extremamente importante, mas que durante muitos anos aí ficou de lado da pauta política brasileira, e parece que há uma intenção, principalmente no plano federal, em colocar isso em discussão, enfim, que é a questão do Pacto Federativo, né? Então, fazendo uma breve introdução sobre isso, e na ótica liberal, para quem está nos assistindo, existe um princípio que ele é muito caro ao liberal, que é o princípio da subsidiariedade, né? Em outras palavras, é um princípio que, primeiro, ele não é um princípio propriamente nem jurídico, nem econômico, ele é um princípio que nasce da lógica, lógica básica, que é o seguinte, ele nasce de uma pergunta: quem sabe o que é melhor para a sua vida, você ou um burocrata sentado em Brasília? Quem sabe o que é melhor para a vida da sua família, a sua própria família ou o burocrata sentado em Brasília? E a mesma coisa acontece em relação ao seu bairro, à sua cidade e ao seu estado, principalmente, né, em países como o nosso, Brasil, de, né, dimensões continentais. É humanamente impossível que um burocrata sentado em Brasília ou que uma pessoa sentada em Porto Alegre saiba o que é melhor para quem está vivendo ali numa pequena vila de Roraima e vice-versa. Então, essa lógica, né, ela bem básica e indutiva, ela chega para uma conclusão de que o poder, a decisão, tem que estar normalmente mais próxima do indivíduo, né? Então, e isso aconteceu de uma forma, é um dos grandes fatores, né? Óbvio, tem vários outros para o sucesso, por exemplo, dos Estados Unidos da América, né? Que é efetivamente uma federação onde isso existe, onde isso é implementado. Então, boa parte das legislações, em vários setores, elas são estaduais e as prefeituras, os municípios têm ali uma grande autonomia. Já no Brasil, a gente vive exatamente o oposto, né? É praticamente tudo centralizado em Brasília, não só a decisão, como até o caixa, o cofre, está tudo lá, e os municípios, os estados precisam ficar com o pires na mão, pedindo ali alguns auxílios, sejam financeiros, para poder cuidar das suas competências, que normalmente também já são minimizadas. Então, diante disso, né, dessa visão aí liberal, do princípio da subsidiariedade, qual que é a sua visão sobre o novo Pacto Federativo e o que você defende aí em termos de redistribuição de competências, principalmente para o município, né? Seria, no caso, o município de Belo Horizonte. O Pacto Federativo ele é fundamental. Não tem jeito da gente continuar num país onde as pessoas vivem no município, mas o dinheiro está na federação, o dinheiro está no governo federal. Nós temos 70% da carga tributária, de números arredondados, que fica na mão do governo federal em Brasília. E aí a gente vê algumas aberrações na prática, né? De repente, chamam os deputados para dizer o seguinte: olha, o governo federal vai fazer uma distribuição de trator. Então, indique aqui o trator para a prefeitura que você quer indicar. Aí vai lá, o governo federal compra 1.000 tratores e sai distribuindo para os municípios. Aí você liga para o prefeito e fala assim: oh, eu não estou precisando de trator aqui, não. Eu estou precisando de um raio-x para o meu posto de saúde. Eu não estou precisando de trator aqui, não. Eu estou precisando de uma ambulância. Eu não estou precisando de trator aqui, não. Eu estou precisando de um carro para a minha guarda civil municipal. É uma loucura, é uma esquizofrenia, uma coisa dessa, né? Alguém lá em Brasília
resolve fazer, e isso não é de agora, isso é de sempre, uma licitação para comprar 1.000 tratores, para comprar 2.000 ambulâncias, e aí, na hora que você vai entregar, o prefeito fala o seguinte: olha, eu recebi 5 ambulâncias nos últimos 2 anos, eu não estou precisando de ambulância, e com esse dinheiro da ambulância eu poderia ter reformado a praça aqui, que está sucateada, escangalhada. Então, isso é uma esquizofrenia do nosso modelo, que centraliza demais as coisas no governo federal e que leva a um processo muito maior de corrupção e de muito maior dificuldade na fiscalização. Porque quando o dinheiro ele vem do governo federal, do governo do estado, do governo municipal, você passou em 3 mãos diferentes. Em cada mão dessa, você tem uma possibilidade de algum tipo de desvio e de algum tipo de mal feito. Nós temos que inverter a lógica, a gente tem que deixar o dinheiro no município. Primeiro que a gente tem que mudar a loucura que é o nosso sistema tributário com 792 impostos diferentes. Eu sou um defensor ferrenho de você ter um imposto único ou quase único, talvez aí, como é o modelo americano, com o imposto mais o imposto de renda, e aí você vai destrinchando em cima disso aí. Quem tem maiores responsabilidades e atribuições? É o município. Então, a maior parcela fica para o município. Depois vem o Estado, principalmente pelo modelo que a gente tem de Constituição, que entrega para o Estado uma parte da educação que talvez fosse desnecessário, deveria estar no município também, entrega para o Estado a questão da segurança, que hoje a gente percebe que, apesar da importância da polícia militar, da polícia civil, mas a gente percebe a importância da polícia local, da polícia do bairro, da guarda civil nas cidades. Então, é fundamental. O Brasil não se sustenta de pé nesse modelo de distribuição tributária. A gente tem uma realidade clara aqui em Minas Gerais, que cria uma distorção, uma injustiça enorme. De cada R$ 10 que nós mineiros pagamos de impostos federais, de impostos que caem na mão do governo federal, apenas 20 voltam para Minas Gerais. Então, você trabalha muitas vezes para bancar o desenvolvimento de outras regiões. Então, não entendo isso como sendo um modelo muito aceitável, muito razoável para o desenvolvimento do país, e eu concordo com você. Basta ver o que deu certo, o que deu errado e comparar a realidade do Brasil com a dos Estados Unidos. Muzi. João, recentemente você fez um post, citando o Ronald Reagan, que é alguém que é um ídolo aqui para todos nós do grupo, que gostamos de discutir as medidas, gostamos de ver a biografia dele, o quanto ele foi importante para a história do liberalismo e para a história do mundo. E aí, trazendo um pouco de contexto aqui, ele assumiu a presidência em 1981, os Estados Unidos tinha adotado medidas keynesianistas por muito tempo, vinha com uma inflação. Muita gente não sabe, mas os Estados Unidos já chegou a ter uma inflação de 10% ao ano, do dólar, que ainda é a moeda mais forte do mundo, e chegou num cenário que a gente chama de estagflação, que é uma alta inflação e um alto desemprego, tudo ao mesmo tempo. Então, a ideia dele foi implantar um choque liberal no país, com medidas de redução dos gastos do governo, de redução de impostos. Na época foi até mais tranquilo, porque a carga tributária de pessoas físicas passava de 70%, e reduzindo a regulamentação, reduzindo, simplificando, desburocratizando e também tratando do controle, parar de imprimir dinheiro para gerar inflação. E aí, puxando um pouco mais para as suas ideias liberais, queria saber o que você acha do Reagan e das políticas adotadas para ele, como você acha que elas funcionariam aqui na nossa realidade. E tentar trazer um pouco para o local também, Desculpa, pode. Eu sou fã do Reagan, eu acho que foi um cara fundamental para a história recente da humanidade, foi um cara que mudou a realidade da sua época. Acho que ele tem um papel histórico que vai muito além até da sua perseverança econômica, eu acho que vai da sua perseverança democrática e da sua luta
contra uma chaga da história da humanidade, que é o comunismo. O Reagan teve uma importância fundamental, junto com a Thatcher, junto com o João Paulo II, o Karol Wojtyła, para sacramentar de vez, para botar a pedra em cima de um regime que já era carcomido, que já era falido, que já era derrotado, mas que ainda, né, insistia em sobreviver. O mundo deve muito isso ao Reagan, deve muito isso à Thatcher, e deve muito isso ao João Paulo II. E acho que fizeram um bem danado para o mundo, ajudaram muito a nossa geração a nascer num mundo já diferente. E acho que a gente pode trazer muito do que o Reagan nos ensinou aqui para o Brasil e principalmente para Belo Horizonte. Eu tenho dito que na minha campanha, a minha proposta número 0000001 é emprego. E o Reagan dizia que não existe programa social melhor do que o emprego. É um emprego que nos dá oportunidade de crescer, é um emprego que nos dá oportunidade de construir a nossa vida, né? Eu gosto muito daquela lógica da Thatcher de que todo homem tem o direito de acordar de manhã, fazer o que quiser da vida e fazer o que quiser com o seu dinheiro. E é muito disso, né? É o que eu acredito. Eu trabalho desde muito novo, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu fui office boy, eu fui garçom, eu atendi telefone na Rádio Itatiaia, fiz de tudo lá, fui assistente auxiliar, até chegar apresentador, até chegar âncora de programa. E foi através disso que eu venci na vida, né? Da oportunidade de trabalho que eu tive. Então, essa defesa do Reagan intransigente, da oportunidade ao cidadão e de gerar essa oportunidade através da facilitação do Estado para quem quer empreender, isso é muito importante. A gente precisa disso no Brasil. Nós somos um dos países mais burocráticos do mundo. Essa foi talvez a pior herança que Portugal nos deixou. Portugal nos deixou boas heranças também. Eu não sou daquele tipo que acha que só deixaram coisas ruins. A capacidade de miscigenação do povo português, por exemplo, foi uma coisa muito importante para o Brasil. Agora, a burocracia portuguesa é uma coisa insuportável, né? Aquela coisa de você passa no caixa para bater um carimbo, para ter o direito de passar no outro caixa para pegar o outro carimbo. Isso é uma coisa insuportável que perdura na nossa realidade. Aqui em Belo Horizonte, a vida de quem quer empreender é sofrível. O cara abre uma loja no centro de Belo Horizonte, ele abriu às 7 horas, às 7h01 tem um cara te multando. Eu, inclusive, quero trazer para cá um modelo que foi adotado recentemente em Vitória, no Espírito Santo, de inversão da lógica. Aqui em Belo Horizonte, o profissional dessa área ele é premiado por multar, por penalizar o empreendedor. Lá em Vitória, o cara é premiado quando ele consegue resolver o problema e ajudar o empreendedor a trabalhar de forma legal, de forma correta, mas a trabalhar, a produzir, né? E o que acontece em Belo Horizonte é criminoso. Vou te dar um exemplo claro. Eu tive uma reunião às 8 horas da manhã de hoje com a Associação dos Donos de Banca de Jornal. Os caras reclamam do tanto que a prefeitura atrapalha o trabalho deles. E depois eu tive uma reunião com as empresas de tecnologia, e que também reclamam. E se você for nos bares e restaurantes, a mesma coisa. Se você for na indústria, que é pouca, mas ainda existe na cidade, a mesma coisa. Se você for no comércio, a mesma coisa. Se você for na construção civil, a mesma coisa. A turma que está na prefeitura de Belo Horizonte, ela tem raiva de quem produz riqueza, né? A Maria Caldas, que é secretária do Calil, ela tem raiva de quem produz riqueza. Ela acha que o dinheiro que banca a estrutura, a máquina pública, brota do chão. Então, quem produz riqueza é inimigo aqui em Belo Horizonte, é tratado como inimigo, o que é uma loucura, né, tremenda. Né? Não existe dinheiro público. Né? Mais uma vez, lembrando a Thatcher, existe dinheiro do contribuinte. Né? Mais essa turma, mais à esquerda, né? Principalmente a toda poderosa Maria Caldas aqui em Belo Horizonte, ela acha que dinheiro brota do chão e que vai ter serviço público de qualidade sem ter empreendedor.
Contar uma história breve para vocês. Eu resolvi ser colega de vocês, já mais velho. Eu resolvi estudar Direito. E fui estudar na Milton Campos, né, que é uma faculdade de classe média alta de Belo Horizonte. Muitos filhos de juízes, de desembargadores, de promotores, de advogados renomados da cidade. Pé rapado lá só tinha eu mesmo. E aí o professor perguntou no primeiro dia de aula o que os jovens pensavam da vida, o que eles queriam para o futuro. 90% dos alunos levantaram a mão e falaram que querem fazer concurso público. Como é que a gente vai sobreviver numa sociedade em que 90% das pessoas querem concurso público? Da onde que vai vir o dinheiro para manter o funcionalismo público? Da onde que vai vir o dinheiro para manter a máquina pública? Uma sociedade que não empreende, ela está fadada ao fracasso. Fadada ao fracasso. Eu coloquei no meu plano de governo que nós vamos começar a ensinar empreendedorismo para os meninos no jardim de infância. Os meninos vão começar a aprender na primeira idade a empreender, a empreendedorismo. Robótica, programação, fortalecimento da matemática para o pensamento lógico. Isso é na primeira infância que a gente tem que dar para essa meninada. Não tem jeito do país se desenvolver sem um empreendedor. E aqui em Belo Horizonte parece que a turma tem raiva do empreendedor. Paulo Honório. Beleza. Na verdade, só complementando aqui, né, sobre o Ronald Reagan, talvez o maior legado que ele deixou foram as piadas, né, sobre a União Soviética. Foram para quem não boas. Conhece, foram muitas e boas. Para quem não conhece, joga no YouTube e procura a do carro, né, que demorava 10 anos para chegar. Essa, para mim, é a melhor, né? Mas a pergunta, né, que eu queria te fazer é a seguinte: Belo Horizonte você colocou muito bem, né? Eu até ia comentar isso, é uma cidade feia hoje, né? Com devido respeito eu sou Belo Horizontino, né? Então posso falar. Belo Horizonte é uma cidade que ficou muito feia, realmente essa parte do centro da cidade, enfim, né? Cidade que não tem realmente um grande atrativo, né? Sob esse ponto de vista turístico, né? E a gente viaja aí, né? Vai para essas cidades mais desenvolvidas do mundo, não que elas não tenham problemas, né? Mas você pega, por exemplo, as grandes cidades dos Estados Unidos, é um desenvolvimento de infraestrutura que não tem comparação, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: olha, se você já dirigiu de carro em San Diego, né, e jogou no Google Maps ali para poder andar para um lugar ou por outro e não se perdeu ali naquelas 1 milhão de entradas daqueles viadutos que tem 30, um em cima do outro, meu amigo, você sabe mexer com esse troço, você pode virar Uber, viu? Porque eu dirigindo ali nos Estados Unidos, eu errava todas as entradas, porque é tanta entrada, né? Então, quer dizer, é um nível de desenvolvimento de infraestrutura que está absolutamente longe, né? Fora sem falar metrô, né? Essas coisas todas, né? Agora, como você bem disse, né? A Constituição Civil é fundamental para isso, mas no Brasil, a gente tem uma Constituição, você fez direito, você sabe bem disso, coloca, né, como sendo serviço público o investimento em infraestrutura, né? E esse serviço público ou é feito pelo Estado ou é feito por concessão à iniciativa privada. O problema é que essas modelagens de concessão são complexas, burocráticas e geram corrupção, né? E quando o Estado vai fazer, ele se depara com o problema do orçamento, que é muito pequeno, quer dizer, a margem do orçamento que você consegue manusear é ínfima, né? Quase tudo é carimbado. Então, o Estado é um péssimo investidor, até porque ele não consegue investir em infraestrutura, né? E exatamente pensando nisso, né, vários países e cidades, né, que têm esse mesmo problema, especialmente em países em desenvolvimento, né, estão usando a criatividade, né? Então, cito aqui como exemplo o Peru, criou um programa que ficou conhecido aí internacionalmente como Work for Taxes, né? Quer dizer, que você pode pagar os seus tributos com obra, né? Então, quer dizer, ao invés de você pagar o ISS, você faz a obra, né? E o valor do custo da obra, quanto você gastou com a obra, é o valor que você abate no seu imposto, né? Então, diante disso, né, o que você vê sobre possibilidades nessa difícil missão de desenvolver infraestrutura dentro de uma cidade como Belo Horizonte, né, considerando não só esses gargalos jurídicos, né, que a gente tem para isso, mas também considerando a falta de dinheiro e a quantidade de coisa que tem para fazer, né, se a gente for comparar Belo Horizonte com outras cidades do mundo. O Paulo, eu não sou nenhum Dom Quixote, não, mas eu sou um cara otimista em relação a isso, a questão da infraestrutura para Belo Horizonte. O cabresto que a turma do PT, que está no controle urbano de Belo Horizonte nos últimos 25, 26 anos, colocou, foi tão forte, foi tão duro, que se você libertar um pouquinho a cidade
desse fardo, desse jugo, a gente já vai ver muita coisa florescendo por aqui, muita coisa acontecendo. Nós vamos viver um novo boom da construção civil no Brasil agora, né? Nunca se vendeu tanto como nos últimos meses. A construção civil está refortalecida. Nós temos uma cidade decadente do ponto de vista urbanístico, cheio de lugar que precisa ser revitalizado. A gente pode falar desde revitalização de áreas nobres da cidade, como o Barro Preto, como a Lagoinha, que pode ser totalmente repensada pela sua proximidade com o centro de Belo Horizonte, o Bonfim, Floresta, o baixo centro de Belo Horizonte mesmo, né, ali abaixo da Avenida Afonso Pena. E se você der uma forcinha legal, tirando algumas travas e algumas amarras, o próprio mercado, vocês sabem disso mais do que eu, o papo é sobre isso, aliás, o próprio mercado se regula e faz a coisa andar, faz a coisa acontecer, né? O que acontece aqui em Belo Horizonte? A nossa legislação urbanística, ela não permite que se faça nada na cidade. Ela tem o objetivo de não permitir que se construa em Belo Horizonte. Então, você não constrói. Agora, a partir do momento que você abrir, a coisa vai começar a girar novamente. É possível fazer bons projetos de operação urbana consorciada, é possível fazer boas concessões em Belo Horizonte, é possível chamar a iniciativa privada para revitalizar áreas em que ela possa, né, explorar parte dessas áreas ao longo dos anos e evitando o setor público de ter que colocar um dinheiro que ele não tem para revitalizar aquele espaço. E eu acredito muito nas PPPs, acho que são um modelo vitorioso. Vocês sabem tão bem como eu, ou melhor talvez, que o mundo está abarrotado de dinheiro, que os grandes fundos estão buscando projetos de longo prazo. Eu não acho que a dificuldade nesse momento seja atrair esse capital. Talvez a grande dificuldade seja garantir segurança jurídica para esses projetos de longo prazo. Hoje o mercado internacional ele enxerga o Brasil meio que de canto de olho, meio desconfiado, porque de manhã o Supremo tem uma decisão, à tarde a decisão muda, a jurisprudência muda e a segurança jurídica foi para o beleléu, foi por água abaixo. Então, não me preocupa a atração de investimento, me preocupa a questão de como colocar de pé para fazer modelagem que garanta segurança jurídica para quem vai investir. Agora, a nossa chance é essa, o momento é agora. Nós temos uma janela de oportunidade extraordinária. Nós temos uma cidade cheia de problemas, nós temos um mundo com dinheiro estocado, nós temos um câmbio favorável para a atração de investimentos para cá. Então, é o nosso oceano azul, é a nossa oportunidade. Nós temos que conseguir tirar do papel algumas iniciativas importantes para o desenvolvimento, passar para a iniciativa privada, alguns serviços que não são importantes para a prefeitura tocar. Eu acompanho de perto, por exemplo, a educação. Que sentido tem uma diretora de escola ser zeladora de prédio? Qual que é o sentido disso? Ela tem um caixa escolar para ela administrar, que com esse caixa escolar ela vai trocar a lâmpada, ela vai trocar o vaso sanitário que quebrou, ela vai ter que trocar a pintura que está descascando. Não é esse o papel da diretora da escola. Enquanto ela está fazendo papel de zeladoria, ela não está cuidando do que deveria ser a função dela, que é o processo pedagógico, acadêmico, ver se o aluno está aprendendo ou não está, ver se a educação está indo bem ou não, se os meninos estão sabendo matemática, ciências, química, física, biologia ou não. Por quê? Porque ela está preocupada com a zeladoria da escola. Vamos entregar a zeladoria para a iniciativa privada, para quem vive disso, para quem sabe fazer isso. Obviamente, você não vai entregar de uma escola, mas se você junta 200 escolas e entrega para um determinado grupo a longo prazo, com metas, com auditoria externa, com checagem externa, né, muito provavelmente aquilo ali vai custar muito mais barato para o Estado e a eficiência do serviço vai ser muito maior. João, vou linkar aí nesse ponto e fazer uma pergunta sobre educação, né, que é um dos grandes desafios do Brasil em todas as suas esferas, né?
Então, a gente tem esse desafio enorme. Quase todos os rankings, o Brasil está sempre mal ranqueado, apesar até de não ser um dos que menos investe. Pelo contrário, em alguns rankings a gente é até um dos que mais investe proporcionalmente. Então, alguma coisa indica que algo está errado. Então, se a gente está gastando muito e está com um resultado horrível, né? Então, alguma coisa está sendo feita aí, mal feita, né? E diante disso, existem várias ideias, né, principalmente na academia liberal, algumas delas já se tornaram realidade em alguns países, outras ainda não. Então, você tem, por exemplo, a ideia, né, que se falar voucher é mais difícil de assimilar. A gente até prefere falar Bolsa Educação, que é a exata e mesmíssima lógica do Bolsa Família, né? Em vez do governo gastar, ele te dá o dinheiro para você gastar. Né, que isso linka um pouco dos ensinamentos do Thomas Sowell, que ele tem uma tirada bem interessante, que ele é o seguinte: olha, se é pacífico que a gente não tem dinheiro, seja para saúde e educação, como que você acha que vai ter o dinheiro para saúde e educação, mais a burocracia do Estado para administrar tudo isso? Então, começa com essa teoria lógica, né, isso já nos faz questionar matematicamente a viabilidade, e você tem também outras possibilidades, como homeschooling, charter school, né, e principalmente agora em épocas de pandemia, a questão dos ensinos em casa, né, o homeschooling entrou também em voga. Então, eu queria saber o que você acha disso, né? E lembrando também que, além dessa tirada de lógica do Thomas Sowell, essas teorias, principalmente a do Voucher, foi criada, né, pelo Milton Friedman, e ele usava como base para isso, é até curioso, porque ele é um grande expoente da escola de Chicago, que defende tudo o empirismo, né, tem toda a discussão metodológica. Ele criou a teoria quádrupla do gasto, com um raciocínio basicamente austríaco, indutivo, e que é irrefutável, que parte da seguinte premissa, né? Você tem 4 formas de gastar o recurso, né? Seja ele público ou privado. Então, a primeira é você gastando o seu dinheiro com você mesmo. Então, você tem um alto incentivo ao melhor custo-benefício. Outra opção é quando você gasta o dinheiro de outro com você. E aí, um exemplo que ele dá é, por exemplo, quando a empresa paga a conta, você muitas vezes vai mais para o benefício e não necessariamente para o custo. Quando você paga para outro, você pensa o contrário, você vai mais no custo do que eventualmente o benefício. E por fim, que ele diz, né, e é o caso clássico do Estado, da burocracia, é quando você gasta o dinheiro de uma terceira pessoa com a terceira pessoa. Aí o incentivo é absolutamente minimizado, tanto para o custo quanto para o benefício. Então, diante disso e diante dessas possíveis ideias liberais, algumas são mais fáceis de implementar na prática, outras não. A gente tem desafios, seja jurídicos, legislativos para isso, seja também de assimilação da população. O que você acha que é possível ser feito e o que você acha também, ou teria alguma uma etapa provisória e paulatina para se chegar a isso? É possível fazer também parcerias com escolas, sejam para alocar uma parte daquela demanda populacional de educação pública em escolas privadas, sejam elas confessionais ou escolas eminentemente privadas, sociedades que buscam lucro. Qual é a sua visão sobre todas essas teorias e o que você propõe para a educação municipal de Belo Horizonte? Paulo, primeiro eu quero fazer um diagnóstico da realidade que a gente vive em Belo Horizonte. Quando você falava aí do gasto excessivo com resultado insignificante, parecia que você estava contando a história de Belo Horizonte nos últimos 4 anos. Belo Horizonte caiu no IDEB todos os anos do governo Calil. Belo Horizonte piorou, andou para trás todos os anos do governo Calil. Deixa eu te dar um dado aqui que ele é estarrecedor. De todas as capitais do Brasil, todas. Você pode pegar Belém, você pode pegar Manaus, você pode pegar Florianópolis, você pode pegar Curitiba, todas, de norte a sul, de leste a oeste, das mais ricas às mais pobres. Belo Horizonte foi a cidade que nos últimos 4 anos teve o pior desempenho educacional na média. Nós fomos a cidade em que os alunos mais pioraram a nota no Enem. Nós andamos para trás e passamos a gastar mais. Então, o governo Calil ele gastou mais e pior o nosso dinheiro em educação. Um desastre que aconteceu nos últimos 4 anos. E isso, obviamente, nos faz repensar uma série de coisas. Nós temos um problema burocrático. Eu sei que é uma defesa
do Partido Novo, houve essa defesa do Romeu Zema, há uma defesa do próprio Rodrigo Paiva agora, durante a campanha, e eu quero dizer aqui que eu reconheço muitas contribuições do Partido Novo para o debate político brasileiro, tem trazido muita coisa importante, muita coisa legal, é um partido que tem trazido, eu tenho colegas do Partido Novo na Assembleia e vejo a importância dessa visão presente no parlamento e dessa discussão. Acho que isso é bacana, isso é legal, trouxe uma pluralidade que não existia. Acho que há também alguns exageros em algumas questões, mas tem uma contribuição muito importante, sim, e isso está sendo visto na prática. Eu vejo essa questão do voucher educacional muito presente no discurso do governador Romeu Zema na eleição e agora também do Rodrigo. Existe uma dificuldade jurídica para isso. Paulo Guedes, inclusive, está tentando vencer essa dificuldade jurídica constitucional pela obrigatoriedade da Constituição de que esse processo educacional seja assumido pelo Estado, né, pela educação pública. Nós colocamos no nosso plano de governo uma possibilidade de construção desse tipo de parceria dentro daquilo que hoje rege a Constituição do Brasil, que é através das escolas confessionais, que não são escolas com o princípio do lucro. Então, a Constituição prevê a possibilidade de parcerias com escolas, com instituições confessionais. Enquanto isso não for regulado, regulamentado, rediscutido na Constituição, e o Paulo Guedes defende isso hoje, quer fazer isso hoje, haverá uma dificuldade no Brasil de se implementar na prática o voucher educacional e algumas outras dificuldades logísticas também, pelo que prevê a LDB no Brasil, por exemplo. Mas uma saída possível de curto prazo provavelmente será, seguindo a Constituição, cumprindo o que determina a lei, parcerias com entidades confessionais. Porque eu não tenho dúvida, Paulo, depois da quebradeira que aconteceu no Brasil, depois do abandono do setor produtivo que nós tivemos, e esses números já são expressos nesse momento em dados científicos, que nós vamos ter um êxodo enorme de alunos da rede privada para a rede pública. E talvez a rede pública, no momento, não esteja preparada para a demanda que vai surgir no ano que vem. Porque muitos pais e muitas mães não vão ter dinheiro para pagar a escola particular para os filhos. E aí, como é que vai fazer? Vai construir escolas pressas? Não dá tempo. Você não constrói a escola em 2 meses. Vai fazer escola de lata, igual andaram fazendo no Rio de Janeiro? É desumano. Nós não queremos ver na escola que aconteceu o que aconteceu no Ninho do Urubu, lá do Flamengo. Né? Então, qual vai ser a solução? Parcerias educacionais, muito provavelmente, pelo menos é o que prevê o meu plano de governo e é o que eu acredito ser o caminho mais prático, com escolas confessionais. E nós temos de excepcional qualidade aqui em Belo Horizonte. Né? Algumas das grandes escolas que formaram gerações e gerações em Belo Horizonte são escolas confessionais. Santo Antônio, Santo Agostinho, Loyola, Colégio Batista Mineiro, várias dessas são escolas confessionais. Então, quando você não consegue mudar a lei, você tem pelo menos que se adaptar e jogar com aquilo que é possível dentro da lei. E eu acho que esse pode ser um caminho, principalmente para esse momento de emergência, que acredito eu, muito provavelmente, o serviço público não vai dar conta do aumento expressivo de demanda que teremos a partir de janeiro do ano que vem. Mas isso é um paliativo, isso é um remédio, obviamente, de curto prazo. Né? Ótimo. Adriano Musi. João, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, né, logo no início da pandemia, o recolhimento dos alvarás de todos os estabelecimentos, né? Tivemos aí uma das quarentenas mais longas do mundo, né? Segundo dados aí, e assim, a gente viu sempre uma postura muito agressiva da prefeitura, né, de pouco debate, e agora a gente começa a voltar com a reabertura do comércio, e ainda assim tem algumas regras que não fazem muito sentido, né, até aqui na pergunta do Bruno Menezes,
brincando que o coronavírus ele é transmitido ferozmente nas noites de segunda e terças-feiras nos imóveis que tem KNAI de bares e restaurantes da nossa capital. Né? Porque realmente tem umas regras, né, que 9h58 o garçom chega com a conta, porque a partir das 10 o coronavírus vai chegar, né? Então tem que fechar logo. Então são umas coisas que não fazem muito sentido, a gente vê uma falta de conversa, né, de discussão, de buscar regras. Então, queria saber a sua opinião sobre a forma como a Prefeitura de Belo Horizonte, a atual Prefeitura, lidou com a pandemia, né? Especialmente com os empresários, com os empreendedores, e o que você faria diversamente se você já fosse prefeito naquela oportunidade. Olha só, Adriano, eu acho que não tem nada pior na vida do que o autoritarismo, a falta de diálogo, a falta de respeito com as pessoas. O meu vice-prefeito, que é um empreendedor nato, né, alguém que hoje tem uma grande empresa, começou cedo como empreendedor, é um empresário bem-sucedido, ele trabalha na mentoria de mais de 300 empresas hoje, é presidente de um clube de permuta com mais de 1.500 empresas no Brasil, então ele vive de muito perto essa realidade do empreendedor. Ele fala uma coisa que é muito verdadeira, a Prefeitura de Belo Horizonte não enxerga o munícipe como cliente. Qualquer empresa, ela zela pelo seu cliente. Se o cliente está insatisfeito, ela chama para conversar, ela chama para rediscutir, ela chama para renegociar. Até porque, às vezes, você como empreendedor, você tem que falar não para o seu cliente. Você não vai poder atendê-lo. Mas até o não feito de maneira respeitosa, de maneira socialmente aceitável, ele é uma forma de construção. E a Prefeitura de Belo Horizonte não faz isso. O prefeito de Belo Horizonte é extremamente autoritário, desrespeitoso com as pessoas, desrespeitoso com quem trabalha. Nós não vimos em nenhum momento, durante toda a pandemia, a Prefeitura chamando os empreendedores para discutir um plano de ação, de solução para a cidade de Belo Horizonte. Né? Olha, gente, eu não posso dar uma isenção tributária nesse momento, mas ano que vem darei dessa e dessa forma. Vou pulverizar o que ficou de IPTU aí desses 5 meses pelos próximos 3 anos. Já se planejem, já se programam, porque o empresário se programa. Talvez o prefeito não se programa, mas o empresário se programa. Então, talvez aquela diferença tributária de IPTU no ano que vem possa fazer diferença para ele manter o negócio dele aberto ou não. Então, assim, eu não subjugo a gravidade do coronavírus, eu sei da gravidade, eu sei da importância. Eu tive coronavírus, parentes meus tiveram, eu perdi amigos de coronavírus. Eu não sou do tipo negacionista de fingir que não existe, que não aconteceu. Aconteceu, é grave, é sério. Mas você não resolve um problema dessa gravidade criando outros problemas tão graves quanto. E o que aconteceu em Belo Horizonte não tem explicação lógica, racional. Quer um exemplo? A eleição, ela será estendida. Nós teremos mais tempo para evitar aglomeração. Por que motivo, então, que no comércio você diminui o tempo? Se você diminui o tempo, você vai aumentar a aglomeração. Se as pessoas só têm 4 horas para ficar no bar, é natural que nessas 4 horas o bar esteja superlotado. Se você estender esse horário, muito provavelmente você teria menos aglomeração. Isso em todos os setores, não dá para explicar como é que abre o shopping Oiapoque, como é que abre os shoppings populares do centro, e eu não estou nem dizendo que eu sou contra abrir o shopping popular, não. Agora, ninguém vai me convencer que o shopping Oiapoque vai ter uma margem de segurança e de higiene maior do que o BH Shopping. Isso é acreditar em Papai Noel. Né? Achar que o shopping Oiapoque vai ser mais limpo, mais asseado, mais seguro do ponto de vista de combate ao coronavírus do que o BH Shopping, do que o Shopping Del Rey, do que o Shopping Cidade, do que o Pátio Savassi, do que o Minas Shopping. É irracional pensar numa coisa dessa. A Prefeitura de Belo Horizonte, num determinado momento, veio um cientista da Prefeitura e falou que se nós tivéssemos a contaminação em rebanho, morreriam mais de 100 mil pessoas só em Belo Horizonte. 3 meses depois, veio outro cientista da Prefeitura dizendo que a solução era a contaminação de rebanho. Então, assim, era de uma falta de lógica, de diretriz, e que só está piorando. O setor de eventos está parado há meses. Aí hoje o prefeito prometeu, daqui a 15 dias ele vai abrir. Está chegando a eleição, nós tivemos uma passeata ontem com mais de 5 mil pessoas no setor de eventos, aí ele foi lá e fez a promessa de que vai abrir.
Então, sabe, as coisas elas precisam ter lógica, elas precisam ter racionalidade. E tudo que nós não vimos da Prefeitura de Belo Horizonte foi lógica, racionalidade, estudo científico, demonstrações práticas. A média de mortes de Belo Horizonte é maior do que a do Estado. E se você pegar a média de fechamento do Estado, é muito menor do que a de Belo Horizonte. Então, da onde que eles tiraram esse caminho? Da onde que eles tiraram esse rumo? Então, foi tudo mal conduzido, com autoritarismo extremo, com uma arrogância extrema, como se a cidade tivesse um dono, um senhor feudal, e todos nós fôssemos vassalos desse senhorio, né? Então, é lamentável a condução do ponto de vista da liderança, do respeito, da compreensão da dificuldade alheia e do ponto de vista técnico mesmo. Técnico. Ele se fechou ali com meia dúzia que tinha uma visão muito mais política do que científica da questão e bateu naquilo ali e a conta agora está vindo para a cidade, né? Porque as pessoas pagam IPTU, né? As pessoas de Belo Horizonte, pelo menos, acho que todo mundo aí paga IPTU, né, gente? Eu pago. A gente sabe de gente que não paga, mas a grande maioria paga. Tem gente que não paga porque não pode, a gente sabe também. Tem muita gente que não paga porque não pode. E essas pessoas a gente respeita. Agora tem gente que não paga porque não quer, né? Ótimo. Paulo Honório, uma das nossas últimas perguntas agora. Não, vou já jogar duas de uma vez então. Uma vinculada ao que estava sendo debatido nesse momento. A gente sabe, né, que a questão do retorno, né, às aulas é fundamental também para o retorno da economia, né? Para que os pais possam trabalhar, os filhos precisam estar nas escolas, né? Outras cidades, né, e a gente sabe que o STF diz que isso é competência local, né, para definir. Outras cidades já determinaram, né? São Paulo, por exemplo, um retorno gradual às aulas, né? Mas Belo Horizonte a gente continua nessa lenga-lenga, né? Então, já coloco essa questão, né? Como que você vê, porque certamente esse programa vai ficar para 2021, né? Como que você vê esse retorno às aulas, né? E como que, né, você propõe que esse retorno seja feito? Segunda pergunta linkada lá com a primeira, né, que eu tinha feito. O Raj, né, que é um Belo Horizontino, hoje morando no Rio de Janeiro, né? Eu fico mais em São Paulo do que em Belo Horizonte hoje. Adriano Musi, direto eu encontro com ele para jantar em São Paulo, né? Cada vez mais está lá. Quer dizer, vários da nossa geração estão indo aí para outras capitais, se não para fora do país, né? Então, quer dizer, a gente vê uma geração talentosa, né, que poderia estar gerando, agregando valor em Belo Horizonte, saindo. Como fazer para reter, né? E se há instrumentos, por exemplo, fiscais, né, benefícios, né, algo que possa ser feito para reter essa geração dentro da cidade. Não tem nada que é mais benéfico para uma sociedade do que a atração de capital intelectual. E nada é mais cruel para uma sociedade do que perder esse capital intelectual. Vamos fazer duas comparações básicas. Estados Unidos, no pós-guerra, quando acumulou algumas das maiores cabeças da humanidade, principalmente muitos judeus que fugiram para os Estados Unidos, levando de Albert Einstein, né, por aí vai, levando aquele capital intelectual que foi fundamental para o grande salto norte-americano nos anos 50. Né? Isso é capital intelectual, é gente que pensa, é gente que produz. E vamos pegar aqui a Venezuela. Né? O desastre da Venezuela não foi só o desastre humanitário, econômico, foi o desastre de perder a sua capacidade intelectual. Eu tive há uns 6 anos atrás, em Miami, com um grupo de venezuelanos, alguns que tiveram a sensatez e a inteligência de vender no primeiro momento, salvar o seu patrimônio e ir para os Estados Unidos, outros que não tiveram essa visão e que insistiram e que tentaram um pouco mais, que perderam tudo e já foram em situação difícil para os Estados Unidos. Eram os produtores de pensamento do país. Eram as pessoas que, cada um na sua área, né, desde artistas, músicos, empresários, advogados, banqueiros, jornalistas, empreendedores de toda espécie, que foram embora. Né? Como é que você recupera uma sociedade sem capital intelectual? E o que está acontecendo em Belo Horizonte é muito grave. Nós estamos perdendo gerações de capital intelectual porque nós estamos expulsando a riqueza da cidade. Belo Horizonte já teve uma época de ter alguns grandes bancos nacionais
em Belo Horizonte. Hoje não temos... Mesmo os bancos mineiros hoje têm um pé muito forte em São Paulo. O BMG, o Banco Inter, eles são ancorados em São Paulo de maneira muito forte também. Então, nós tratamos mal quem empreende. Ontem teve um debate na Folha de São Paulo e no UOL que me perguntaram, assim, que a primeira doação da minha campanha foi do Rafael Menin, da MRV, e quase criminalizaram o ato dele me fazer uma doação. Eu falei assim, olha, nós temos que estender tapete vermelho com um cara como o Rafael, como o Rubens, como o Eugênio, como o Salim Matar. Esses caras são o que restou da capacidade empreendedora de alto nível em Minas Gerais. Nós precisamos desse cara. Quem quisera Deus que nós tivéssemos mais 20, 30, 50 como eles. Quisera Deus que nós tivéssemos aqui, empresas de porte nacional, como nós temos a MRV, como nós temos a Localiza, como nós temos o BMG, como nós temos o Banco Bom Sucesso e outras aí que podemos lembrar também. Então, é um sentimento mesquinho que se cria de agredir quem produz, de agredir quem gera riqueza, quem gera emprego. Nós temos que mudar essa cabeça, nós temos que mudar essa ideia no Brasil, mudar esse conceito de que empreender é errado, de que gerar riqueza é errado. É uma coisa inacreditável. Agora, isso só muda para uma cidade igual Belo Horizonte, no estado de degradação que nós já chegamos em Belo Horizonte, com o fomento mercantil, com o fomento econômico, com a abertura das portas da cidade para isso. Eu queria até responder, eu vi em algum momento, chegou uma pergunta me perguntando, pedindo para que vocês perguntassem sobre a questão de como eu pretendo atrair investimentos para Belo Horizonte. Eu quero colocar um pouquinho de como eu vejo esse desenvolvimento. O primeiro passo é a recuperação da indústria da construção civil, que é o caminho mais prático, mais ágil para botar dinheiro na veia da economia da cidade e fazer a coisa voltar a respirar e a funcionar. O segundo passo é a identidade da vocação de longo prazo de Belo Horizonte. Qualquer ser humano que não tem uma vocação, ele está fadado ao fracasso. E uma cidade que não tem uma vocação também está. Nós não temos aqui a indústria pesada, a agricultura e a mineração, que são os pilares da economia do Brasil. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter o serviço, nós temos que ter o entretenimento, nós temos que ter grandes shows, grandes eventos, grandes seminários, grandes congressos. Nós temos que entender que nós temos uma coisa que vale muito, que se chama culinária mineira. Vale tanto quanto Coca-Cola, vale tanto quanto IBM, vale tanto quanto Microsoft, sabe, como Apple. É a nossa marca, é o nosso patrimônio. Se você chegar num restaurante de Porto Alegre a Manaus, você vai ver um restaurante de comida mineira nesse shopping. Qualquer shopping, que você chegar, você vai ver um restaurante de comida mineira lá. Nós somos uma cidade vocacionada para ser capital, nós somos criados para ser capital. O que significa ser capital? É receber gente. Nós temos um turismo de saúde em Belo Horizonte que é fortíssimo. Nós temos uma rede hospitalar privada que é fortíssima. Vamos fortalecer isso. O mercado de saúde está entre os 5 maiores empregadores do Brasil. É importantíssimo. Para médicos, para enfermeiros, para recepcionistas, para limpeza. Olha a cadeia de geração de emprego que está por trás disso. Eu me lembro, e vocês são mais ou menos contemporâneos, vocês lembram quando a gente tinha o Carnabelô em Belo Horizonte? Você não tinha um bar que ficava vazio, um restaurante, um hotel que ficava vazio. Aí, de repente, virou uma cidade que não pode nada. Nós somos uma cidade com uma capacidade de receber para o turismo religioso extraordinário, para o turismo de eventos, de congressos. Nós temos 3 patrimônios da humanidade aqui, Congonhas, Ouro Preto e Mariana, e Complexo da Pampulha. Nós temos ainda o Inhotim, a Serra da Piedade, Gruta da Lapinha. Nós temos que conectar isso tudo, oferecer isso para o setor privado, fazer aqui grandes shows, grandes eventos, grandes congressos, grandes seminários e ter aquilo que é o nosso grande potencial de ganho futuro, que é a capacidade do mineiro de receber bem.
isso tudo junto com a nossa gastronomia, com a nossa cachaça, com o nosso queijo, com a nossa linguiça, e, claro, agregando valor nisso, né? Você chega na Escócia, o uísque é tratado, é um evento você tomar um uísque lá. Por que a gente não pode fazer isso com a cachaça mineira? Você chega na França, o queijo francês é uma coisa, agrega valor naquilo ali. Por que a gente não pode fazer isso com o nosso queijo mineiro, né, que hoje é reconhecido mundialmente como um dos melhores? Então, esse é o nosso destino, essa é a nossa vocação, ser uma cidade receptiva. Então, nós vamos usar a construção civil para o impacto econômico de curto prazo, como o nosso New Deal, como o nosso Plano Marshall de curto prazo, e a exploração da nossa vocação de cidade receptiva como longo prazo. Eu tenho falado para algumas pessoas, eu vi de perto o que o ACM Neto fez em Salvador. Ele meteu um mega centro de eventos em Salvador, e ele, pessoalmente, se empenha para levar eventos para Salvador. Tirou Salvador de uma posição passiva para uma posição ativa. A cidade de Salvador vai atrás de grandes eventos. E nós vamos fazer isso em Belo Horizonte para mover a economia da cidade. Para fechar, uma breve história. Eu cheguei no Rio de Janeiro em dezembro de 2012, dia 25 de dezembro, dia de Natal. A praia estava lotada. Joga aí no Google que vocês vão ver que é verdade. Estava tendo um show do Gilberto Gil com o Stevie Wonder na praia de Copacabana. E o meu sogro morava na praia de Copacabana. 400 mil pessoas na praia de Copacabana. Todo o setor produtivo ganhando dinheiro. Todos os táxis cheios. Na época não tinha Uber ainda, mas se tivesse, iam estar cheios também. Todos os restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes, tudo cheio. 4 dias depois, teve um desfile de baterias, de um pré-ensaio de escolas de samba na praia. 1 milhão de pessoas em Copacabana. 3 dias depois era o Réveillon, 2 milhões de pessoas, e tudo full, tudo lotado, tudo cheio. 1 ano depois eu cheguei em Salvador, fui cobrir um jogo do Cruzeiro contra o Vitória, decisão do Campeonato Brasileiro. Todos os hotéis de Salvador lotados. Salvador estava recebendo um congresso de geriatria. Você tinha 6 mil médicos e médicas, 4 mil acompanhantes e mais 3 mil prestadores de serviço da área médica. Tudo cheio, tudo lotado. Enquanto os médicos e médicas estão no congresso, as esposas e os maridos estão no shopping, estão no restaurante, estão passeando, vão a Congonhas, vão a Ouro Preto, vão a Mariana, vão à Serra da Piedade. Agora, não é papel da Prefeitura de Belo Horizonte ficar esperando isso cair do céu. Você tem que ir atrás, você tem que trazer para a cidade, né? Então, esse, para mim, é o grande destino e essa é a grande vocação de Belo Horizonte de longo prazo. Excelente. Estamos chegando agora, meus caros, à fase final, dos nossos encerramentos finais. Então, vou passar a primeira palavra para o Adriano Musi, depois para o Paulo Honório, depois para o João Vitor, para fazer aí suas últimas considerações. Então, em torno aí de 1, 2 minutos. Primeiro, Adriano, por favor. Bom, gostaria muito de agradecer a todos, principalmente ao João, por dedicar seu tempo aí para debater com a gente, né, com esse enfoque liberal, mostrando que leu os livros que o Paulo indicou para ele, né, e que a gente fica muito feliz de ver isso. Um bom conselheiro, viu? Eu também já fui aconselhado por ele, né? E também tive um amigo que lá atrás me deu os 3 volumes da Revolta do Atlas e é ali que eu me despertei bastante para as ideias liberais, né? Porque, como você mesmo disse, né, João? Ninguém nos ensinou isso, né? A gente achava que a crise de 29 era a falência do modelo liberal e aí, quando a gente começa a ler e estudar, a gente vê que é uma coisa completamente diferente, né? Então, queria agradecer bastante. Acho que foi extremamente proveitosa a nossa conversa, as respostas às perguntas e desejar uma boa noite para todo mundo. Honório. Bom, agradecer ao João, né, João? Muito obrigado, viu? Uma satisfação conhecê-lo aqui. E realmente, né, acho que quase tudo que você disse aí foi realmente música para os ouvidos, né? Esperamos, né, que você tenha, vamos dizer, valentia, né, e tenacidade para levar o estudo adiante, né? Não só nessa eleição, mas adiante na sua carreira, né? Acho que realmente é nesse caminho aí que, seja onde for que você estiver,
né, que você realmente pode contribuir muito para, né, que o país se desenvolva, né, a cidade se desenvolva, tá? Deixar aqui uma dica, tá? Se a alíquota mínima do ISS é 2%, não tem por que ser mais que isso, concorda? E não tem por que ser diferente para cada um dos serviços, né? Então, pauta de campanha, 2% para tudo, é mínimo. Oi, você perdeu o som? Tá me ouvindo? João, acho que Acho que você ficou no mudo agora. é. Eu não estou ouvindo. Agora voltou, né? Agora voltou o seu som, Agora João. voltou. Eu ouvi até a hora que você fosse a alíquota de ISS. Falou, pauta de campanha. Se o mínimo permitir é 2%, então é 2 para tudo, concorda? Não tem por que ter Claro. nada maior que 2, né? Então pronto, 2% para tudo. Vamos transformar Belo Horizonte na capital do serviço, né? Eu acho que é o caminho e o destino de Belo Horizonte. Então tá bom. Abraço a todos e muito obrigado, viu, João? Obrigado, João, Paulo. suas considerações finais aí, 2 minutos. Vai ser bem rápido. Agradecer a você, Paulo Raj, ao Paulo Honório, ao Adriano. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer àqueles que nos assistiram ao vivo, àqueles que nos assistirão posteriormente na gravação. Como não posso perder a oportunidade, pedir o voto de vocês também, né, e daqueles que estão nos assistindo, para que a gente possa colocar um pouco daquilo que a gente disse aqui em prática também na Prefeitura de Belo Horizonte, tornar a Prefeitura de Belo Horizonte uma prefeitura menos hostil a quem empreende. Obrigado pela oportunidade. Bom, gostaria de agradecer para finalizar a todos, né? Primeiramente ao João, nosso convidado. João, queria dizer que fiquei muito feliz com esse debate, muito feliz em ouvir as suas ideias e saber o quão você está alinhado com as ideias, né, liberais, as ideias da liberdade. Então, replicando aqui o que o Paulo falou, foi música para os nossos ouvidos. Então, esperamos que você siga em frente, né? Como ele bem disse, não só eventualmente na prefeitura, como ao longo de toda a carreira, sendo um grande defensor aí dessas ideias. Então, nos transmitiu aqui bastante orgulho e admiração por esses conhecimentos e esperamos que estejam sempre aí à frente da sua carreira, da sua campanha. E, por fim, então, agradecer aos nossos debatedores, ao Paulo Honório, ao Adriano Musi, a todos aqueles que nos assistiram e que nos assistirão. Futuramente vamos disponibilizar o link da gravação, vai estar nas redes sociais do Libertox para quem não pôde acompanhar. E agradecer mais uma vez e esperar a todos no nosso próximo episódio, na próxima semana, continuando com a entrevista aos candidatos a prefeito de Belo Horizonte. Muito obrigado, ficamos aqui por hoje. Um grande abraço a todos. Abraço, obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Abraço. Boa noite, tchau, tchau.